Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria, olha, bastante ousada. Uma teoria que tenta criar uma ponte sobre um dos maiores abismos que a gente tem no conhecimento, o que separa a nossa mente da matéria. Vamos entender juntos essa ideia que é, no mínimo, fascinante. E para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que mexe com tudo. E se a consciência não for só um acaso da biologia? Sabe, um fantasma na máquina, como dizem. E se ela for, na verdade, uma parte real, física e fundamental do próprio tecido do universo? Essa é a ideia radical que a gente vai explorar hoje. Para a gente entender por que uma teoria como essa sequer existe, primeiro a gente precisa encarar de frente o grande mistério da neurociência e da filosofia, o que muitos chamam de o problema difícil da consciência. Olha só, os problemas fáceis. Bom, de fáceis eles não têm nada, mas a ciência em teoria consegue resolver. Eles são sobre as funções, como o cérebro pega informações dos sentidos ou como a gente decide fazer alguma coisa. A ciência avança nisso todo dia. Agora, o problema difícil, aquele que o filósofo David Chalmers definiu, esse é outra história. A pergunta aqui é, por que toda essa atividade no cérebro tem uma sensação? Por que existe essa experiência interna? Aquele vermelho de uma rosa, a sensação da dor, isso que chamamos de qualia. Ninguém tem uma resposta clara de como a matéria consegue produzir isso. E é justamente para tentar fechar esse abismo que surge a teoria da energia informacional psicoquântica, ou EIPQ. A proposta dela soa quase como ficção científica, mas tem uma lógica bem interessante por trás. A ideia de que existe uma partícula fundamental só para a mente. A teoria diz o seguinte: a consciência não é algo que simplesmente aparece no cérebro. Pelo contrário, ela seria uma propriedade fundamental do universo, um campo físico que está em todo lugar, chamado de campo psíquico, ou psi. Pensa só no campo eletromagnético. Ele existe em todo o espaço, e quando ele se agita de um certo jeito, a gente tem a luz. A ideia aqui é a mesma, só que para a consciência. E aí vem o pulo do gato. Se existe um campo, a física quântica nos ensina que tem que existir uma partícula para ele. E é aqui que a IPQ propõe o psíton. Ele seria o quantum do campo psíquico, a menor unidade possível de informação consciente. Cada pensamento, cada sentimento, no nível mais fundamental, seria um fluxo de psítons. E se liga na escala disso. A massa de um psíton seria 10 elevado a menos 55 quilos. É um número que a gente mal consegue imaginar, muito, mas muito mais leve que qualquer partícula que a gente conhece. E essa leveza toda explicaria por que esse campo é tão sutil e até hoje impossível de detectar com a nossa tecnologia. Tá, mas como é que essa partícula, que seria cósmica, se conecta com a nossa biologia, com o nosso cérebro? Bom, a teoria aponta para um lugar super específico e importantíssimo, a sinapse. A IPQ sugere que a sinapse age como um tipo de transdutor psicoquântico. Funciona assim. Quando o sinal elétrico chega no final do neurônio e os neurotransmissores são liberados, acontece todo aquele processo químico que a gente conhece. A teoria propõe que, bem nesse momento, a sinapse converte a informação do sinal neural numa agitação do campo psíquico. Ou seja, ela gera um psíton. Não é computação quântica dentro do neurônio, mas sim uma conversão de energia na fronteira entre eles. Essa ideia muda completamente a nossa perspectiva, como essa frase resume bem. Nessa visão, o cérebro não está criando a consciência do nada. Ele age mais como um rádio super sofisticado que consegue captar, sintonizar e modular as informações desse campo psíquico universal, traduzindo tudo isso na nossa experiência única e pessoal. E é a partir daqui que a coisa fica ainda maior. A teoria sai da escala do cérebro e vai para a escala do cosmos. E as implicações disso para o universo são gigantescas. A teoria nos dá uma visão quase poética do universo, como essa ideia da sinfonia cósmica. O universo não seria só uma máquina fria e silenciosa, mas uma composição viva. E as nossas mentes não seriam só uma plateia assistindo a tudo, mas sim instrumentos ativos que ressoam e contribuem para essa grande melodia do cosmos. Lembra daquela famosa analogia de que o espaço-tempo é como um lençol esticado, um trampolim? A massa de um planeta curva esse lençol e cria a gravidade. A teoria sugere que algo parecido acontece com a consciência, que os padrões de psítons poderiam criar suas próprias pequenas curvaturas, tensionando de um jeito sutil os fios invisíveis da realidade. E as consequências diretas disso são enormes. Primeiro, a teoria sugere que a energia desse campo psíquico poderia ser uma parte da misteriosa energia escura, aquela força que está acelerando a expansão do universo.
Isso significaria que a consciência coletiva não só observa, mas participa ativamente da evolução do cosmos. Cada pensamento, por ter uma energia, deixaria uma marca no tecido do universo. Então, qual é a conclusão? É super importante deixar claro que essa é uma teoria que está na fronteira da ciência. É especulativa. Até agora, não existe nenhuma prova experimental direta, mas a força dela está em tentar unir áreas do conhecimento que sempre pareceram totalmente separadas. Resumindo então, os 3 pilares da teoria são: primeiro, a consciência não está presa em um lugar. Ela é um campo fundamental como a gravidade. Segundo, o nosso cérebro não a cria, ele a sintoniza. E terceiro, que talvez seja o mais impactante de tudo, mente e matéria não são 2 coisas separadas, mas sim 2 lados da mesma moeda. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se essa teoria, ou algo nessa linha, estiver no caminho certo, isso muda tudo. Sugere que a gente não está apenas dentro do universo, olhando para ele de fora. Talvez a gente seja o próprio universo se tornando consciente de si mesmo. E aí, fica a pergunta no ar, não é? O que a gente faz com essa descoberta?